Parte 2, capítulo 6. Do que se passou entre Dom Quixote, a sobrinha e a ama, e que é um dos importantes capítulos de toda a história. Enquanto Sancho Panza e sua mulher Teresa Cascajo travavam o impertinente diálogo já conferido, não estavam ociosas a sobrinha e a ama de Dom Quixote, que, por mil sinais, iam deduzindo que seu tio, o senhor, queria desgarrar-se pela terceira vez e voltar ao exercício da sua, para elas, malandante cavalaria. Procuravam por todas as vias possíveis afastá-lo de tão mau pensamento. Mas tudo era pregar no deserto e malhar em ferro frio. Assim sendo, entre outras muitas trocas de razões que com ele tiveram, disse-lhe a ama: "Na verdade, meu senhor, se vossa mercê não assenta de todo os pés, ficando quieta em sua casa e deixando de andar por montes e vales como alma penada, buscando isso que dizem se chamarem aventuras, mas aqui eu chamo desditas, terei de queixar-me em alto e bom som a Deus e ao rei, para que a isso deem remédio." Ao que respondeu Dom Quixote: "Ama, o que Deus responderá a tuas queixas não sei eu, nem tampouco o que há de responder sua majestade. Só sei que, se eu fora rei, me escusaria de responder a tanta infinidade de memoriais impertinentes que a cada dia lhe remetem, pois um dos maiores trabalhos dos reis, entre outros muitos, é o de estarem obrigados a escutar e responder a todos. E assim não quereria eu que o afligissem coisas ligadas a mim." Ao que replicou a ama: "Diga-nos, senhor, na corte da sua majestade não há cavaleiros?" "Sim", respondeu Dom Quixote, "e muitos. É mister que os haja, para adorno da grandeza dos príncipes e para ostentação da majestade real." "E por que não seria vossa mercê", replicou ela, "um dos que a pé quedo servissem a seu rei e senhor, estando na corte?" "Olha, amiga", respondeu Dom Quixote, "nem todos os cavaleiros podem ser cortesões, e nem todos os cortesões podem e nem devem ser cavaleiros andantes. De todos há de haver no mundo, e ainda que sejamos todos cavaleiros, grande diferença existe entre uns e outros, porque os cortesãos, sem sair dos seus aposentos nem dos umbrais da corte, passeiam por todo o mundo, olhando o mapa, sem que lhes custe R$1, sem padecerem calor ou frio, fome ou sede. Mas nós, os verdadeiros cavalheiros, andantes ao sol, ao frio, ao ar livre, às inclemências do céu, de noite ou de dia, a pé ou a cavalo, medimos toda a terra com os nossos próprios pés. E não somente conhecemos os inimigos por seus retratos, mas em carne e osso. E em todo transe e ocasião os acometemos, sem reparar em ninharias nem nas leis dos desafios. Se usa ou não espada ou lança mais curta, se traz consigo relíquias ou algum traiçoeiro engenho encoberto, se deve ou não, por causa do sol, dividir e demarcar o campo de batalha, além de outras cerimônias deste geás, que se usam nos desafios particulares de pessoa contra pessoa, cerimônia que tu não sabes, mas que eu sei, e mas há de saber. O bom cavaleiro andante, ainda que veja gigantes cujas cabeças não só tocam como só ultrapassam as nuvens, e cujas pernas são como grandíssimas torres, e cujos braços se assemelham a mastros de grandes e possantes navios, tendo cada qual um olho do tamanho de uma roda de moinho, mais ardente que um forno de fazer vidro, não deverá de maneira nenhuma ficar assustado. Antes, com gentil compostura e intrépido coração, haverá de acometê-los e atacá-los, e, se for possível, vencê-los e desbaratá-los em breve instante, mesmo se vierem protegidos com as carapaças de certo pescado, que se diz serem mais duras que diamantes, e em lugar de espadas trouxerem cortantes cutelos de aço damasquino, ou
clavas ferradas com pontas também de aço, como já as vi mais de 2 vezes. Tudo isso te disse, minha ama, para que vejas a diferença que existe entre uns cavaleiros e outros. Por esta razão, jamais terá havido um príncipe que não estimasse mais esta segunda, ou, melhor dizendo, essa primeira espécie de cavaleiros andantes. Porque, segundo lemos em suas histórias, dentre eles, houve até quem tenha sido a salvação, não só de um reino, mas de muitos. Ah, meu senhor, interrompeu a sobrinha, tenha em mente vossa mercê que tudo isso que diz nos cavaleiros andantes é fábula e mentira. E suas histórias, quando não fossem queimadas, mereciam que a cada uma se pusesse em sambanito, ou algum sinal que a tornasse conhecida como infame e destruidora dos bons costumes. Pelo Deus que me sustenta, disse Don Quixote, que se não fosse minha sobrinha direta, filha de minha própria irmã, eu haveria de infligir-te tal castigo pela blasfêmia que disseste, que ressoaria no mundo inteiro. Como é possível a uma moçoila, que mal sabe manusear uma dúzia de bilros, atrever-se a abrir o bico e a censurar as histórias dos cavaleiros andantes? Que diria o senhor Amadis se tal ouvisse? Mas ele te perdoaria, tenho certeza, porque foi o mais humilde e cortês cavaleiro de seu tempo. Além de um grande protetor das donzelas, porém, poderia ter-te ouvido um outro que não fosse assim, pois nem todos são corteses e circunspectos. Alguns há rudes e descomedidos, nem todos os que se chamam cavaleiros o são da cabeça aos pés. Uns são de ouro, outros de ouropel, e todos parecem cavaleiros, mas nem todos podem experimentar o toque da pedra da verdade. Homens baixos há que se rebentem por parecer cavaleiros, e cavaleiros altos há que tudo fazem para assemelhar-se a homens baixos. Aqueles se elevam, seja com a ambição, seja com a virtude, estes se rebaixam, seja por sua negligência, seja pelo vício, e é mister valermos-nos do judicioso entendimento para distinguir esses dois gêneros de cavaleiros, tão semelhantes nos nomes e tão distantes nas ações. Valha-me Deus, disse a sobrinha, tanto sabe vossa mercê, senhor tio, que, em caso de necessidade, poderia subir no púlpito e ir a pregar por essas ruas. E, apesar disso, dá em cegueira tão grande e em sandice tão conhecida que chega a pretender que é valente, sendo velho. Que tens forças, estando doente, que endireita tortos, estando curvado pela idade, e, sobretudo, que é cavaleiro, não sendo, pois, embora o possam ser os fidalgos, não o são os pobres. Tens muita razão, sobrinha, no que dizes, respondeu Don Quixote, e coisas te poderia eu dizer a respeito das linhagens que te causariam espanto. Entretanto, para não misturar o divino com o humano, não as digo. Olhai, amigas, a quanto espécies de linhagens, prestai-me atenção, se podem reduzir todos os que vivem no mundo, e são estas, uns que tiveram princípios humildes e se foram estendendo e dilatando até chegar à suma grandeza. Outros que tiveram princípios grandes e os foram conservando, e os conservam e mantêm no estado em que começaram. Outros que, embora tivessem princípios grandes, acabaram em ponta, como pirâmides. Por haverem diminuído e aniquilado seu princípio até pararem no nada, como é a ponta da pirâmide, que, relativamente à sua base ou assento, nada é. Outros há, e são estes a maioria, que não tiveram princípio bom, nem um meio razoável, e assim terão um fim sem renome, como tiveram princípio bom. A linhagem de gente plebeia e simples, dos primeiros que tiveram princípio humilde, e ascenderam à grandeza que ora conservam, sirva-te de exemplo a casa otomana, que, de um humilde e baixo pastor que lhe deu princípio, alcançou as culminâncias em que hoje a vemos. Da segunda linhagem, que teve princípio em grandeza e a conserva sem aumentá-la, serão exemplo muitos príncipes que o são por hereditariedade, e que nela se conservam, sem acrescê-la ou diminuí-la, contendo-se pacificamente aos limites de seus estados.
Dos que começaram grandes e acabaram em ponta, há milhares de exemplos, porquanto todos os faraós e ptolomeus do Egito, os Césares de Roma, com toda a caterva, se é que se lhes pode dar este nome, de incontáveis príncipes, monarcas e senhores medos, assírios, persas, gregos e bárbaros. Todas essas linhagens e dinastias acabaram em ponta e em nonada, tanto eles como os que lhes deram princípios, pois não será possível encontrar agora qualquer dos seus descendentes, e, se algum achássemos, seria em baixa e humilde condição. Da linhagem plebeia, nada tenho a dizer, senão que só serve para aumentar o número dos viventes, sem que suas grandezas façam por lhes granjear fama ou elogios. De tudo isso que disse, quero que infirais, minhas tolas, que é grande a confusão existente entre as linhagens, e só parecem grandes e ilustres aquelas que o mostram na virtude, na riqueza e na liberalidade de seus donos. Eu disse nas virtudes, riquezas e liberalidades, porque o grande que for vicioso será um grande vicioso, e o rico não liberal será um avaro mendigo, pois ao possuidor de riqueza não o torna ditoso o possuí-lo, mas gastá-las, e não gastá-las como queira, mas o saber gastá-las bem. Ao cavaleiro pobre, outro caminho não lhe resta, para mostrar que é cavaleiro, senão da virtude, sendo afável, bem-criado, cortês, comedido e prestativo, e não soberbo, arrogante ou murmurador, mas sobretudo caridoso, pois, com 2 maravedis, que com ânimo alegre dê ao pobre, se mostrará tão liberal como quem dá esmola a repique de sinos, e não haverá quem, ao vê-lo adornado das referidas virtudes, mesmo que o não conheça, deixe de julgá-lo e tê-lo por de boa casta, que o não ser pareceria milagre. Sempre o louvor foi prêmio da virtude, e os virtuosos não podem deixar de ser louvados. 2 caminhos há, filhas, por onde os homens podem chegar a ser ricos e honrados. Um é o das letras, o outro, o das armas. Eu tenho mais de armas que de letras, visto ter nascido, segundo deduzo por me inclinar àquelas sob a influência do planeta. Marte. Assim, sou quase obrigado a seguir por seu caminho, e por ele hei de ir, ainda que contra tudo e contra todos, e será inútil que vos canseis em persuadir-me a que não queira eu que querem os céus. Ordena a fortuna, pede a razão e, sobretudo, deseja a minha vontade. Visto que, embora saiba, como sei, dos inumeráveis trabalhos inerentes à cavalaria andante, também sei dos infinitos bens que com ela se alcança. E sei que a senda da virtude é muito estreita e o caminho do vício amplo e espaçoso. E sei que os seus fins e paradeiros são diferentes, porque o caminho do vício, cômodo e largo, acaba em morte, enquanto que o da virtude, apertado e trabalhoso, acaba em vida. E não em vida que se acaba, mas na que não terá fim. E sei, como disse o nosso grande poeta castelhano, que por esta trilha agreste é que se vai, da glória imorredoura ao alto assento, aonde não chegará quem dela sai. Ai, infeliz de mim, disse a sobrinha, que meu senhor, além do mais é poeta. Tudo sabe, tudo alcança, e aposto que, se quisesse ser mestre pedreiro, saberia construir uma casa tão mimosa como uma gaiola. Pois te asseguro, sobrinha, respondeu Dom Quixote, que se estes pensamentos cavalheirescos não me dominassem todos os sentidos, não haveria coisa que eu não fizesse, nem curiosidade que não saísse de minhas mãos, especialmente gaiolas e palitos de dentes. Nesse instante bateram à porta e, perguntando-se quem chamava, respondeu Sancho Pança que era ele. Bastou respondê-lo para que a ama corresse a esconder-se para não o ver. Tamanha ojeriza lhe tinha. Abriu-lhe a porta a sobrinha, saiu Dom Quixote a recebê-lo de braços abertos. E os dois se encerraram no quarto do fidalgo, onde mantiveram outro colóquio não menos interessante que o procedente.